Seja muito bem-vindo ao Na Saúde e na Doença, o seu podcast. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar sobre o que acontece na sua cabeça para diminuir a ansiedade e dar aquela turbinada no cérebro com a nutrição. Para isso, uma convidada nutricionista, Gabriela Amaral. Obrigado pela sua presença, Gabi. Obrigada eu, Rafa, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui no podcast. Meu nome é Gabriela Amaral, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva, estética, saúde da mulher e nutrição de precisão, nutrigenética e nutrigenômica. Tem muita coisa aí, mas tem uma coisa que eu vou falar para vocês, mas no meio da nossa conversa, para você ir até o final, sobre o Feed Me Up. Segredinho especial, né? Fechado, então, segredo nosso, a gente já conta pra galera aí. A primeira coisa que eu queria entender um pouco é que a gente tá mudando o mundo, né? A nutrição tá crescendo e tal. Essa correlação de saúde mental e nutrição, elas estão andando muito junto? Totalmente relacionado. As nossas escolhas alimentares, elas interferem diretamente na nossa saúde mental. Quando a gente fala de escolhas alimentares, alimentos ultraprocessados, industrializados, carboidratos simples, açúcar, tudo isso impacta diretamente a saúde cerebral. E isso influencia na inflamação, nos nossos hormônios, na disposição, energia, tudo isso está relacionado. Então, fazer boas escolhas vai mudar a sua saúde mental, a sua energia, a sua disposição, e é um ciclo vicioso. Quando você tem ali uma saúde mental prejudicada, interfere diretamente nas suas escolhas alimentares e vira um ciclo vicioso. É um vice-versa. Então, a saúde mental depende de uma boa nutrição e uma boa nutrição depende de uma boa saúde mental. Exatamente isso, Rafael. Quando a gente faz boas escolhas alimentares, né? Os alimentos eles têm esse poder de estimular alguns neurotransmissores favoráveis, como por exemplo, alimentos ricos em triptofano, banana, cacau, eles estimulam a produção natural de serotonina, que é o famoso hormônio do prazer, do O hormônio bem-estar. da alegria, da felicidade. Exatamente. E isso vai influenciar ali como você vai se sentir e, consequentemente, as suas próximas escolhas alimentares. Então, tá totalmente relacionado. Você chamou a atenção para uma coisa, serotonina, hoje a gente está muito acostumado a medicação, 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 e às vezes a nutrição pode ser um aliado muito grande para você até sair dessa medicação, então. Exatamente, com certeza. A nutrição é a base de tudo, né? A gente se alimenta no mínimo 2, 3, 4 vezes no dia. Então, se você não fizer boas escolhas, você vai impactar diretamente na sua saúde. Então, uma coisa que eu acho muito interessante que a gente vê também é a saúde mental, fazer mais escolhas alimentares, né? Você acaba comendo um fast food que é mais rápido, aquele prazer inicial que dá um prazer, né? Com certeza. Então, isso vocês tentam corrigir essa questão também. Exatamente. Quando a gente come, por exemplo, açúcar, carboidrato simples, a gente tem aquele pico de euforia. E depois tem o efeito Sim. rebote, que é a queda. A ressaca. A ressaca, exatamente. Inconscientemente, você busca aquela sensação novamente. E aí vira aquele ciclo vicioso. Então, quando você começa a se alimentar melhor, a gente consegue estabilizar isso. Controlar melhor, principalmente o que você sente com um alimento de qualidade, né? Aí a gente entra na questão dos macronutrientes, dos micronutrientes, Sim. que são fundamentais fazer boas escolhas para todo esse processo. E uma da coisa que você falou, esse hormôniozinho da felicidade, a serotonina, né? Eu tava vendo, onde é que ele é mais produzido? No nosso intestino. No intestino. Não é cérebro, que é onde eu preciso da minha O felicidade. nosso, a gente já é muito famoso, né? Muito comum ouvir falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso tá demais, né? Muito. E realmente a serotonina, 80% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Então é fundamental cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde gastrointestinal, que abrange desde a digestão de alguns alimentos. Existem alimentos inflamatórios, inclusive alimentos considerados saudáveis, que para algumas pessoas fazem mal. Então, a gente tem uma estratégia alimentar, por exemplo, que é o Low Food Maps, que é uma estratégia para. Low Food Maps, a sigla é para carboidratos fermentáveis, monossacarídeos, disacarídeos e polióis. Certo. Então, alimentos como brócolis, maçã, São abacate, alimentos de fácil digestão em geral. na verdade, eles são ricos em food maps.
E aí algumas pessoas acham que estão arrasando na dieta, comendo saudável, mas esses alimentos eles acabam inflamando esse paciente. Ah, tá. Então a gente faz uma conduta de retirar esses alimentos por alguns períodos e depois volta a reintroduzir. E isso está impactando diretamente na saúde intestinal, na microbiota, na inflamação. Então é muito individualizado, é uma conduta muito específica e estratégica que precisa ser avaliada para o paciente conseguir ter uma melhora do quadro inflamatório, conseguir ter bons resultados. Entendi, mas aí eu vou falar que minha avó estava certa, então, porque antigamente você falou que a serotonina, 80% para mais, é produzida no intestino. Então Exatamente. você conseguia realmente pescar o seu marido pela boca. Exatamente, é verdade. Comer bem tá totalmente relacionado, e não só com o intestino, mas com essa parte da emoção também, né? Sim. Ter essa sensação de prazer, de bem-estar, de comida confortável, tá totalmente relacionado. Ah, o comfort food. Comfort food, Só que o comfort exatamente. food, às vezes, é exatamente o fast food. É aquele que vai te dar aquele. Ah, eu tô triste, terminei um namoro, briguei com não sei quem e tal, vou comer aquele chocolate ao leite pesado, cheio de óleo e tal. E esse comfort food imediato não é esse. Não é esse. As pessoas, elas descontam muito as emoções na alimentação, né? Tem aquela válvula de escape, a sensação de eu mereço, eu trabalhei muito, eu tô cansada, eu vou chegar em casa e vou pedir um iFood. Mas aí que começa todo o processo de sabotação. Exato. Nada contra o iFood, calma. O food não tem nada contra vocês. É só o que tem de errado na alimentação. É, exatamente. As escolhas alimentares, né? Hoje a gente tem alguns restaurantes saudáveis, por exemplo, né? Que a gente consegue pedir no iFood refeições menos piores, vamos dizer assim. Porém, a gente Sim. não tem controle dessa refeição, não sabe como ela é preparada. Normalmente, restaurantes, eles colocam mais gordura, glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que Usa é muito óleo, né? cancerígeno, Para frituras e tal. Por mais que pareça fritura. saudável quando você olha, mas é fritura às vezes. Exatamente. E isso torna o alimento muito mais calórico, muito mais pesado, mais inflamatório. Então a gente tem que ter cuidado. Uma comidinha caseira, né? Uma comidinha feita em casa, que você tem mais controle do ambiente, de como ela está sendo preparada. É uma comidinha confortável e saudável. Legal. Então eu falo muito isso para os meus pacientes. Prioriza se alimentar em casa, ter controle do ambiente. Outra coisa muito importante, o mindfulness, comer com atenção plena. Então, hoje em dia, a gente está Hum, muito acostumado a namorar a comida. comer em frente ao computador, às vezes com o celular, você não tem consciência do que você está comendo. Às vezes, a velocidade da refeição é muito rápida. Isso impacta no seu sistema digestivo, isso impacta na absorção desses micronutrientes. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade de comer com atenção plena. Agora, voltando na saúde mental, porque às vezes a gente não está muito acostumado com isso, mas eu estou vendo que está crescendo isso. A saúde mental e a nutrição. Por exemplo, essa nutrição ruim ou boa, ela pode influenciar no meu humor do dia a dia? Com certeza. Quando a gente fala de uma alimentação pobre, né? Rica em alimentos industrializados, ultraprocessados, tudo isso vai interferir diretamente nessa produção de neurotransmissores, na sua inflamação, no seu intestino, desregular essa microbiota intestinal, que é onde a gente estava comentando que é produzido 80% da nossa serotonina. Então você vai ficar com aquela sensação de cansaço, de indisposição, falta de Tomou da energia. energia. Exatamente. Então, o que você escolhe nutrir seu corpo é fundamental para você ter ali no dia a dia, né, energia, disposição, foco, concentração, memória. Existem alguns micronutrientes, por exemplo, que favorecem a função cognitiva. Certo. Então é muito importante a gente entender qual o momento certo de consumir esses alimentos. Você está falando de alimentos que até ajudam no foco, na concentração, nesses aspectos também. Exatamente. Por exemplo, TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, como se fosse o óleo de coco, só que mais puro e mais concentrado. Certo. Existem estudos científicos que mostram pra gente que ele otimiza o foco, concentração e memória. Uau, que legal. Cafeína também, a gente tem que ter cuidado com a quantidade, mas é um estimulante interessante também para foco, concentração e memória. E aí a cafeína, a gente pode estar falando do próprio café mesmo. O próprio café. A gente pode consumir suplemento isolado de cafeína, mas tem uma recomendação diária.
O ideal é não ultrapassar 400 miligramas por dia. Então, 400 miligramas. Deixa eu anotar aqui. Eu nem gosto de café, mas às vezes uma cápsulazinha, um negocinho, Normalmente miligramas. uma cápsula de pré-treino, por exemplo, né, tem mais ou menos 200 a 300 miligramas de cafeína. Então tem que ter cuidado, atenção com essa dosagem. E essa cafeína, você espera que ela vai entregar o quê? Energia, o quê? Energia, disposição, para aquele momento. Hoje em dia tem a cafeína anidra, que é mais interessante, porque ela vai liberando energia gradativamente. Então você não tem aquele pico de energia. E é Entendi. muito importante também a gente analisar, porque existem pacientes, pessoas, né, que metabolizam mais rápido a cafeína, outras que são metabolizadores lentos de cafeína. Então, uma xícara de café, por exemplo, um café expresso de 100 ml, tem em média 100 miligramas de cafeína. Então, é importante a gente estar atento à quantidade, à frequência dessa cafeína no dia a dia. E como é que. Eu fiquei curioso agora, como é que você fica sabendo que aquela pessoa é assim ou assado? É no bate-papo, é exame de sangue, é o que que traz a informação? A análise clínica é a principal, né? Que a gente faz uma anamnese bem completa, pergunta algumas coisas, perguntas chaves específicas, mas hoje a gente tem os testes nutrigenéticos, que aí a gente consegue avaliar através do exame de DNA do paciente se ele tem uma predisposição genética, se a sensibilidade dele à cafeína, à lactose, ao glúten, e fazer uma conduta mais assertiva Vocês dentro da já estão nutrição. aí já Já na estamos parte aí. genética mesmo. Ou Exatamente. seja, às vezes na família pode ser uma informação também. O pai e a mãe não se davam bem com café por alguma razão e o filho você já tem que ficar de olho. Exatamente. Essa predisposição genética, ela influencia sim, e muito, mas a gente tem hoje o que a gente chama de epigenética, que é como modular esses genes a favor dessa predisposição genética. Então, com os hábitos e o estilo de vida, a gente consegue modular isso. Então, por exemplo, meu pai tem uma predisposição para diabetes, Certo. né? Meu pai era pré-diabético. Eu tenho esse gene favorável a desenvolver essa doença. Porém, os meus hábitos e o meu estilo de vida, eles podem me ajudar a desfavorecer esses genes. Entendi. Você Então, preservar e evitar que tenha até uma diabetes no futuro. exatamente, através da alimentação, da atividade física, dos hábitos, né, do estilo de vida. Então, hoje a gente consegue modular tudo isso com a nutrição. E é curioso que não é novidade isso aí, né? A diferença é da forma que a gente enxergava isso tudo. A gente Exatamente, deixava esse escanteio. exatamente. Bem, agora outra coisa muito importante, eu recebi muitos colegas aqui da parte de urologia, né, e da ginecologia também, a questão de libido, essa é não só a energia por si só, mas libido, a questão sexual, também a nutrição, ela participa nesse processo, também ajuda nessa pessoa a ter bons resultados? Com certeza. Existem alguns alimentos específicos que podem favorecer tudo isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ômega 3, ele é fundamental as gorduras boas, né? Monoinsaturadas, poliinsaturadas, na proporção adequada, é fundamental para equilibrar os nossos hormônios. E também é importante a ingestão de proteínas, de aminoácidos essenciais, para otimizar a saúde muscular, para otimizar toda essa parte também de neurotransmissores. Então, a alimentação ela vai influenciar diretamente, mas tudo é muito individualizado, é muito específico. Sim, Por sim. isso que é tão necessário uma consulta, né? Uma Um conduta mais acompanhamento, né? estratégica, um acompanhamento mais estratégico, porque aí a gente consegue modular exatamente o que o paciente precisa. Ingestão adequada de carboidrato, de proteína, de gordura boa, se for necessário, uma suplementação, uma reposição de micronutrientes, de vitaminas e minerais. Então, tudo isso acaba sendo uma conduta bem específica, bem Mas direcionada. não vem pressa pra cima de mim, não, que você vai ter que trazer mais dicas objetivas. Boa, Nem começa. Eu quero, você combinado. falou do ômega 3. Ômega Sim, 3 que tá no salmão, no atum, em na vários. chia Na chia também, olha, alimento também, mais fácil e acessível, por exatamente. vezes, legal. E aí chia com casca e tal, a inteira, né? Que você Exatamente, a tava lendo semente esses de dias. chia, e Exato. interessante também hidratar ela, tanto na água quanto Uma no sopinha às iogurte. vezes. Pode ser também numa Aí joga uma sopinha. chiazinha por dentro, fica Exatamente. crocante. Tô gostando da ideia. E o ômega 3, você falou que ajuda até na questão de libido, no bem-estar, na energia geral, mas ele é muito bom também para a parte cardiovascular também, né? Com Proteção. certeza. Para melhorar o perfil lipídico no geral, né? Melhorar o HDL, que é o colesterol bom, reduzir o LDL, que é o colesterol ruim. Então, a suplementação
via oral mesmo, de ômega 3, acaba sendo uma ótima estratégia. Diminui os níveis inflamatórios, marcadores inflamatórios, então acaba sendo uma excelente opção. Isso é uma notícia muito legal para dar. A notícia, né? Uma informação muito boa para Sim, dar, porque ômega 3 veio como uma mágica, depois caiu um pouco naquela discussão e agora está voltando. Realmente é algo muito saudável e bom. Agora, tem dois problemas no ômega 3, né? Que caem no mesmo, que é o custo. Se a gente está falando de alguns alimentos mais caros, né? O salmão, o atum, talvez ali e tal, mas você já falou da chia, já me deu uma solução. chia, E os comprimidos também de ômega 3, que aí você tem os exatamente. comprimidos lá que são Suplementos. suplementares mesmo, né? Inclusive eu já falei, né, já pesquisei, não pode ser aqueles com a transparente, porque se bater o sol estraga porque é como se fosse um azeite, um óleo. Exatamente. E aí esses suplementos também encaixam bem nesse tratamento. Sim, o que a gente tem que avaliar é a proporção de EPA-DHA. Então, é interessante que seja maior, né, a proporção de EPA do que de DHA. E é interessante também que você bata uma suplementação diária recomendada de pelo menos 2.000 miligramas. Então, seria basicamente 2 cápsulas de ômega 3, próximo de uma refeição principal, por conta da biodisponibilidade, Tá, né? para Que ser a gente absorvido melhor, melhora tá? exatamente essa absorção, a biodisponibilidade do suplemento. E basicamente isso. A qualidade também é importante. Então, tem algumas marcas, como marcas nacionais, né? Pode falar marcas abertamente? Não é muito interessante, Pode né? falar, Que eu pode costumo falar. indicar para os Se pacientes. for elogiar, pode. Tá, é para elogiar. Essential, Pura Vida, True Source, são ótimas marcas com excelente qualidade. E aí a gente consegue ter um resultado ainda melhor. Pronto, agora você me deu dica, agora eu já gostei. Agora eu queria voltar um pouco numa questão que a gente fala, né? Hoje está muito nessas questões das canetas, do emagrecimento, nisso tudo, e fica a questão: carboidrato faz mal, proteína faz bem, gordura faz mal. Você acabou de falar do ômega 3, que é uma gordura que faz Boa. bem. Tá, mas e esse tal do carboidrato? Ele é bom, ele é ruim? Então, eu falo muito isso no consultório. O carboidrato, ele não é um vilão, mas depende do tipo de carboidrato. Aí que tá a grande questão. Boa. Um carboidrato de alto índice glicêmico, né? Um carboidrato simples, um carboidrato refinado, que aí a gente entra no pão, na massa, no bolo, ele pode sim ser prejudicial. Mas a gente tem que analisar todo o contexto alimentar. Você vai consumir um pão isoladamente, só o pão com manteiga, aí ele pode ser um vilão. Entendi. Se a gente colocar uma proteína, um ovo mexido dentro desse pão, Adoro. a gente já consegue modular esse cenário. Porque a proteína ela vai funcionar como uma barreira, para não deixar você ter aquele pico de açúcar no sangue do carboidrato simples. Não sabia disso, olha Então, que tudo tem notícia que ser boa. muito estratégico. O carboidrato simples, ele pode ser um vilão, mas ele pode encaixar com estratégia em alguns momentos do seu dia. Ah, eu gosto muito de açúcar, eu gosto muito de uma sobremesa. Come um pedacinho depois de uma refeição principal, que aí você já vai estar com uma saciedade mais controlada e esse impacto glicêmico desse doce, dessa sobremesa, não vai ser tão grande. Entendi. Então, pode sim ser uma estratégia, desde que bem encaixada na sua rotina alimentar. Porque uma coisa interessante, você falou do termo índice glicêmico. Isso é uma informação muito importante, a gente não está acostumado a ouvir. A gente fala muito a gente lê lá carboidratos, tal, quantidade, diário, valor diário e tal, mas o índice glicêmico não é nem a quantidade de carboidrato, é o quanto ele vai aumentar a sua glicemia. Quanto ele vai impactar na liberação de açúcar no seu sangue. Então, se for um alimento de alto índice glicêmico, essa absorção ali, esse impacto, ele vai ser mais rápido. Isso vale para frutas, para vários Isso elementos. pode estimular a liberação de insulina e aumentar o processo inflamatório. Então, se você pega uma banana e consome ela isoladamente no meio da tarde, você pode ter esse pico de açúcar no seu sangue. Se você coloca nessa banana um pouco de fibra, por exemplo, Eu pensei em Nutella, aveia, desculpa. não vai rolar, vai piorar o caso. Mas se a gente coloca nessa banana, nesse lanchinho da tarde, um pouco de proteína e de fibras, a gente consegue retardar essa absorção desse açúcar no seu sangue, né? Retardar ali esse impacto e a gente consegue aumentar a sua saciedade. Então, tudo pode ser mais estratégico. Perfeito. Mais dicas. A gente ouve falar demais em dietas. Dieta, sim, dieta carnívora, dieta vegetariana, dieta não sei o quê.
Tem alguma dieta da que a gente está vendo aí que seja a dieta Da da, mente, da da mente, da saúde mental. felicidade e tal? Legal. Existe? Essa é uma pergunta bem interessante. Existem sim alguns protocolos alimentares mais direcionados para a saúde mental, com foco em memória, concentração, e uma das principais é a dieta Mind, que é uma mistura da dieta mediterrânea com a dieta DASH, que a dieta DASH foi criada para otimizar a saúde cardiovascular, principalmente. E qual é a base da dieta Mind? Basicamente, ela é composta uma dieta bem limpa, com a base de legumes, vegetais, cereais integrais, então carboidratos complexos. Quando a gente fala de carboidratos complexos, a gente pode entrar com os tubérculos, então batata doce, mandioca, arroz integral, proteínas mais magras, cortes mais magros. A Mind, por exemplo, a gente não coloca carne vermelha, Eu só pensei em mais só magras, às vezes carne cortar mais branca. fininho, mas não, Não, carne branca, tá. cortes magros, exatamente. Rica em gorduras boas, então a base da Mind a gente utiliza azeite, oleaginosas, abacate, que são alimentos ricos em gorduras Abacate é boas, fantástico, né? monoinsaturadas, que impacta diretamente na saúde cerebral. E evita os industrializados, os ultraprocessados, né? Açúcar, carboidrato simples, farinha, pão, massa, bolo. Então, é uma dieta com muitos ativos antioxidantes, anti-inflamatórios, imunomoduladores. Acaba sendo uma excelente estratégia. Sim, você falou de alimentos saudáveis e tal. Hoje, se você fosse falar alguns, sei lá, uns 5 alimentos que você fala que são incríveis para a saúde em geral, né? A gente sabe que tem pacientes que têm diabetes, entre outras coisas, tem cada um é uma história, já entendi. Mas 5 alimentos, me dá 5 alimentos que você fala são maravilhosos. Perfeito. Frutas vermelhas, top one. Adoro, Frutas ótimo. vermelhas são ricas em antioxidantes, são anti-inflamatórias. Elas também têm muita vitamina C. Então, as frutas vermelhas, número um disparado. As gorduras boas com moderação. Então, a gente Aham. entra no abacate, nozes, azeite de oliva, também é fundamental, é muito É, eu posso interessante. entrar na ideia do ômega 3 também, peixes e tudo isso. Exatamente. Com relação à estimulação de serotonina, do hormônio do prazer, do bem-estar e tudo mais. Alimentos ricos em triptofano, aí entra a banana, entra o cacau, entra nozes. O cacau, você me fala que o cacau é bom. E aí vem na minha cabeça o chocolate, Boa. Páscoa, e aí vai a festa. E aí? Chocolate pode sim ser uma ótima estratégia, desde que ele tenha mais de 70% de cacau na composição. Perfeito. Quando a gente fala de cacau, que estimula, né, a produção de serotonina, porque é um alimento fonte de triptofano, melhora o Legal. fluxo sanguíneo cerebral, ele vai dar aquela sensação de prazer, de bem-estar. Então, sim, é uma ótima opção, mas cuidado com a quantidade, né? Isso é muito importante Não a é gente falar sair comer também. chocolate à vontade. Recomendação é de, em média, 20 a 25 gramas de chocolate por dia. Chocolate 70%. Vai ser um quadradinho, 2 quadradinhos aí por dia. Ah, mas já é alguma coisa, já Já é ajuda alguma bastante coisa, ali com você certeza. comer Já um dá para negocinho. segurar o doce, a vontade do doce. Maravilha. Agora você falou 3 alimentos legais, eu preciso de mais 2 alimentos para falar que são tops de dicas. Bom, alimento fonte de ferro é fundamental, né, para a gente ter energia à disposição. Então a gente fala de carne vermelha, a gente fala de vegetais verdes escuros, a gente pode optar também por feijão, beterraba. São alimentos fontes de ferro que são fundamentais Certo. para a nossa saúde. Obviamente tudo com seu cuidado, picanha sem a gordura. Exatamente. Carne vermelha dá preferência para cortes magros, né? Então entra um filé mignon, entra um patinho moído, opções mais magras, que Uma não vai ter boa opção, gordura patinho, hein? saturada. Boa. Exato. E outro alimento muito interessante para a gente colocar são os alimentos fonte de vitaminas do complexo B. Aí a gente entra com os cereais integrais, com os ovos, melhora da energia, da disposição também. A E própria carne também tem própria bastante carne complexo B, né? vermelha, exatamente. Alimentos fonte alimentos de origem animal, Animal, sim. exatamente, são ricos em vitaminas do complexo B. Que ajudam desde da anemia e Anemia também ferropriva, exatamente. energia, tudo Energia à tá junto. disposição. Quando a gente está com ferro baixo, né, a gente pode ter queda de cabelo, falta de energia à disposição,
cansaço, fadiga, recuperação muscular também fica mais limitada. Então, tudo isso influencia. Por isso que é tão importante também avaliar os exames bioquímicos do paciente, para a gente ajustar a dosagem de acordo com a necessidade. Tá. Não basta comprar um suplemento fonte de ferro e ir tomar. Tem que estar atento à dosagem, ao melhor momento dessa suplementação. Então, alimentos fonte, os suplementos, né, à base de Perfeito. ferro, é sempre interessante estar associado com a vitamina C, que a vitamina C Absorção otimiza a melhor. absorção, Tô exatamente. estudando. Exatamente. Quando o alimento ele tem essa deficiência de ferro, outra estratégia muito interessante é sempre nas principais refeições, espreme um limãozinho na comida, toma um shotzinho de limão Adoro. espremido, Com porque a aguinha. vitamina C vai aumentar essa absorção do ferro e Sem otimizar. açúcar. Sem Sem açúcar, açúcar. Já veio exatamente. aquela limonada na minha cabeça aqui, mas não é ela. Tá, você tá trazendo coisas boas. Agora a gente tá falando muito de saúde mental. Então, uma das coisas da saúde mental que me chama a atenção é a ansiedade, né? Quais alimentos, quais bebidas, o que que causa um aumento da ansiedade atualmente aí no seu consultório? Açúcar, carboidrato simples, tudo isso pode acabar impactando diretamente nesse quadro de ansiedade. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, você falou açúcar, refrigerante, criança tomando. Refrigerante, Meu moleque suco chega, parece ursinho industrializado. gummy, vai pulando pra lá e pra cá. Porque tem aquele pico, né? Aquele pico de açúcar no sangue. Aí estimula muito, tem aquela euforia e depois tem o efeito rebote, tem a queda. E, consequentemente, você tem a necessidade de sentir aquela sensação novamente. Então, a vontade de comer um açúcar, de comer, tomar um refrigerante de novo, acaba virando aquele ciclo vicioso. Então, prazer transitório, curto. Exatamente. E aí você já fala, já tô precisando de mais. É como se fosse uma droga mesmo, Como se né? fosse uma droga, né? A gente tem muitos estudos que falam, né? Até fazem analogia do açúcar à cocaína, por exemplo, que tem essa questão do vício, Legal, de verdade. continuar ali naquele ciclo que você fica cada vez com mais dificuldade de sair dele. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo que tomar uma medida mais agressiva, como um período de abstinência. Legal. E aí você gosta muito dessa parte genética. Então eu imagino aqui, olha que legal, que muitos pacientes tenham tendências a ser mais dependentes do açúcar que outros. Isso pode acontecer? Com certeza, existem genes favoráveis, né? Essa vontade do doce, do carboidrato, o paciente que ele vai ter mais dificuldade de ter esse controle do que outros. E aí é muito individualizado. A gente tem que avaliar esse teste genético para analisar direitinho e entender qual é o contexto geral. Exatamente para você poder regular. Eu falo, olha, você depende muito do açúcar, você pira, campeão. Ter uma Vamos. conduta mais assertiva na alimentação desse paciente, né? Então, olha, a gente pode entrar também com algumas estratégias específicas, o picolinato de cromo, que é excelente para diminuir a vontade do doce, a compulsão alimentar. Mas é um suplemento ou um É um remédio? suplemento Suplemento. manipulado, fitoterápico, natural, que a gente pode otimizar essa necessidade do doce com essa suplementação. Mas precisa ser avaliado no exame bioquímico, exame de sangue do paciente, se o cromo dele está muito baixo, Se ele pode ou não tomar se ele isso, se pode ele ou pode não fazer ou não. suplementar. Porque se você vender isso perto da Páscoa, você vai economizar dinheiro de muita gente, hein? Exatamente, quebra a indústria na Páscoa. Legal, não conhecia isso aí. Agora, outra coisa que me chama muita atenção para a questão de falando de humor, né, e para resultado imediato, a bebida alcoólica, né, a pessoa querer ali beber e tudo mais, a gente está até com essa questão aí do metanol, essa confusão toda que está acontecendo. Então, a bebida alcoólica, ela também é um fator que traz um resultado muito imediato, pode trazer problemas futuros. Não estou falando nem de problemas gerais de saúde, tá? Sim. Estou falando na nutrição mesmo e saúde mental. O álcool é tóxico, é inflamatório, atrapalha muito ali a questão da ansiedade e ele ainda é calórico. Então, na nutrição, ele atrapalha em vários sentidos. É interessante, sim, não existe uma dose segura de bebida alcoólica. Cada vez fala-se mais isso, né? Cada vez fala-se mais isso nos estudos, né, nos artigos científicos. E o que eu falo muito com os meus pacientes é ter um equilíbrio. Então, uma dose ali considerada segura, né? Não segura, mas assim, que não vai atrapalhar, interferir. Evitar os exageros. Tá Exatamente. errado, mas não chegue longe É em torno de 2 doses de bebida alcoólica na semana, 2 a 3 doses, que aí a gente por semana. considera uma taça de vinho, uma dose, um drink, uma dose.
Então, por semana, de 2 a 3 doses. 2 a 3 doses. Já tô fazendo conta. Se eu encher bem a taça, já dá para beber bem. Já dá quase uma garrafa, né? Três taças de vinho. É, porque a gente vê uma outra coisa que chama atenção muito no álcool, tanto que você fala, olha, o ideal para beber bebida alcoólica, mesmo que seja pouquinho, é beber, ingerir bastante água, porque desidrata, Água, né? A desidratação, eu imagino que seja um exatamente. fator, além de dar dor de cabeça, para mim, é um mau humor terrível. Exatamente. A falta de água, a desidratação, né? Ela piora a memória, foco, aumenta a irritabilidade, pode trazer prejuízos também até na qualidade do seu sono. Que aí a gente fala de uma coisa muito importante. Qualidade do sono impacta diretamente saúde mental. Quando você tem uma noite de sono mal dormida, aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, reduz a leptina, que é o hormônio da saciedade, aumenta a cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, no dia seguinte, predisposição para comer errado, tudo isso vai influenciar. Aí, irritabilidade, nervosismo, cansaço. Então, tudo começa regularizando o seu ciclo circadiano, ter um sono ali de qualidade. Quando a gente fala um sono de qualidade, é fundamental fazer ali uma higiene do sono. Uma hora antes de deitar na cama, esquece celular, televisão, computador. Criar um ambiente favorável para induzir um sono profundo, um sono de boa qualidade, é Sim. fundamental. E existem também algumas estratégias que dá para a gente implementar ali pré-sono, como magnésio, inositol, que é ótimo para relaxamento. Suplementos mesmo você pode usar. Suplemento, exatamente. Para induzir um sono mais profundo, um sono de melhor qualidade, um sono reparador. No dia seguinte você acordar com mais disposição, mais energia. Então existem vários hacks nutricionais que a gente pode utilizar para otimizar essa noite de sono aí com qualidade. E é muito legal, porque hoje a gente está muito acostumado, e recebi uma psiquiatra aqui, colega que é maravilhosa, a Mariana, essa ideia de fugir um pouco só dessa necessidade de medicação. Ah, vou tomar um remédio para dormir, vou tomar o tal do Zolpidem, vou tomar um clonazepam, vou tomar não sei o quê. Então a nutrição ela pode ser um aliado muito grande para isso. Muito grande. Existem muitos, né, micronutrientes, suplementos, ativos específicos que podem ajudar a gente a otimizar a qualidade do sono e não criar essa dependência tão grande da medicação. E além disso, que é muito importante a gente ter consciência. Então, que eu falo muito, não adianta suplementar, não adianta ir para uma medicação se você não estiver fazendo o básico bem feito. Que é, Sim. desconecta do celular, desconecta da televisão, cria um ritualzinho noturno à noite, apaga as luzes, né? A luz, ela impacta diretamente na produção natural de melatonina. Verdade, a gente é diurno, então ele vai te estimular sempre a se manter mais acordado. Exatamente, isso vai impactar na sua produção natural de melatonina, que é o hormônio do sono. O Sim, nosso pico de produção de melatonina, ele acontece entre 22 horas e 1 hora da manhã. Então, quanto mais tarde você dormir, menor a sua produção natural de melatonina. o sono fica de qualidade ruim já por Qualidade si só, piora mesmo que você desse venha dormir um sono. tempo maior. Exatamente, porque não vai ser um sono de qualidade, não vai ser um sono reparador. Você pode não conseguir induzir aquele sono REM, que é aquele sono profundo, né? Então, tudo isso pode ser muito estratégico. Uma dica que eu gosto muito: Ah, dicas! Adoro! Vamos! chazinho de camomila, Boa! melissa, molungu, 30 minutinhos ali antes de dormir, desconecta do Quentinho celular. mesmo. Coloca exatamente, água morna, água quente, para criar aquele ritualzinho noturno ali O antes de cheirinho dormir. por si só já é gostoso, Aromaterapia, essência aromaterapias. de lavanda é ótimo para diminuir a ansiedade, para ajudar a gente a induzir esse momento ali do sono. Apagar as luzes, escutar uma musiquinha mais calminha. Tem algumas frequências específicas ali que ajudam a induzir esse Tem no próprio sono. YouTube, às vezes, alguns vídeos e tal, né, Exatamente, que tem uma ajuda frequência nisso. específica que ajuda a induzir esse sono de melhor qualidade. Então, são estratégias interessantes para a gente colocar em É, prática. muito legal mesmo. Faz toda a diferença que a gente está aprendendo, que a higiene do sono, alimentação, intestino, cérebro, tá tudo muito conectado, Conectado, né? Não dá para totalmente fugir disso. conectado. Exatamente. Agora, outra coisa também que acontece, muita pessoa vai falar de jejum, né? Calma aí, a gente tá falando de comida, mas, pô, Gabi, eu quero fazer jejum, quero perder peso, vou tomar o Monjaro, vou tomar o Ozempic, vou tomar alguma dessas canetas e vou ficar sem comer, sem comer. O jejum nessa saúde mental, o que que você observa nisso? Depende. O jejum ele pode ser um ótimo aliado, assim como ele pode impactar muito negativamente. Então, tudo tem que ser muito estratégico. Existem, por exemplo, protocolos de jejum intermitente que são excelentes
Para regularizar ciclo circadiano, eh, alinhar a janela metabólica com o ciclo circadiano, com a janela alimentar. Por exemplo, o protocolo mais fácil de ser seguido é o 16/8. Você fica 16 horas em jejum e com a janela alimentar de 8 horas. Então, normalmente, o que o paciente faz, né? O que a pessoa faz? Para de comer às 8 horas da noite e volta a se alimentar ao meio-dia do dia seguinte. Certo. Esse protocolo é o mais fácil de ser seguido, que você pula o café da manhã. Mas Tá. ele não é o mais interessante, estrategicamente falando. Eu já ia me gabar aqui, Porque você pula o café da manhã, que é uma refeição muito das mais importante. importantes. E o corpo humano foi criado para gastar energia durante o dia e poupar energia à noite. Quando você pula essa refeição, seu corpo já entra em estado de alerta. Porque a refeição que vai ser a absorção durante o dia, a que vai estar garantido que até a noite já está absorvido Seu tudo. corpo entra em estado de alerta, ele trava seu metabolismo porque você não se alimentou, ele precisa armazenar Entendi. energia. E muitas vezes o que acontece é uma hiperfagia noturna. Aí essa janela de restrição alimentar acaba impactando à noite. Você tá com mais fome, com mais vontade de comer. Entendi. E aí o que acontece? Você vai se alimentar e vai dormir. Vai armazenar energia novamente. Basicamente, seu corpo entra no modo Platô. econômico durante o dia e a hora que era para falar não come, ele vai falar vai comer. Qual o protocolo de jejum intermitente que é o mais interessante? Que os estudos mostram pra gente que tem melhor impacto metabólico, hormonal, na saúde em geral. Time Restricted Feeding, que você para de se alimentar até às 18 horas, junto com o pôr do sol. Porque a digestão é melhor otimizada. Você fica ali um período de 12 horas a 14 horas em jejum, então você faz a última refeição às 18 horas e a próxima refeição, o café da manhã do dia Cada manhã seguinte, bem tomado. por volta de 8 horas da manhã. Então acaba sendo uma estratégia muito mais interessante para alinhar o seu ciclo circadiano à sua janela alimentar. A gente vai criar um nome, Sunset Diet. E é uma estratégia muito utilizada na medicina chinesa, É verdade, que eles se boa. alimentam até o pôr do sol, até às 18 horas. Então, saúde metabólica, hormonal, para regularizar, até mesmo a saúde mental, otimiza todo esse fluxo, Eu posso falar que a disciplina é um dos grandes fatores da nutrição hoje, com certeza. para a saúde mental e para a nutrição. Rotina, nosso corpo gosta de rotina, né? O ser humano com rotina, o corpo entende mais rápido, a gente vê resultado mais rápido, você se adapta mais fácil, então com certeza. Então, seguir horários de comer, estilo da comida, são fatores que Exatamente. influenciam. Fatores que influenciam muito. Mesmo que você entre no jejum e depois você mude. Então, essa transição, falar, eu estava fazendo jejum, com acompanhamento profissional, falar, agora eu vou voltar a me alimentar e tal. Todo esse processo é sempre muito equilibrado. Pronto, essa transição ela precisa de um acompanhamento, porque existem pacientes que não têm indicação para jejum, que às Certo? vezes aumenta a ansiedade, que às vezes aumenta a hiperfagia Falo por mim, noturna, muita dor de cabeça, estresse. estresse. Perfeito. Então, tem pacientes realmente que não têm indicação para esse protocolo. Tem que ser analisado e indicado por um profissional, tem que ter acompanhamento. Tá. Eu também vou querer dicas, que você falou que a comida, a gente tem que olhar para ela, como é comer idealmente? Eu tô lá meu prato de saladinha, tá? Não vou nem falar o que tem, mas tem a salada, tem tudo lá. Como é que é o comer ideal? É parar, é respirar? Perfeito. Quando a gente fala de mindfulness, né, que é comer com atenção plena, mastigar, pausar, soltar os talheres. Muitas vezes a gente pega ali na velocidade, Sensacional. vai comendo sem perceber a rapidez que você está consumindo aquele alimento, sem soltar os talheres. Não presta atenção na quantidade de vezes que você está mastigando aquele alimento. Nosso corpo ele é muito inteligente, então mastigar o alimento faz parte do processo digestivo. Então, quando você começa a mastigar, você já começa a liberar Todos os todos os hormônios, ácidos todos os ácidos. Então, digestivos que vão facilitar esse processo de digestão, a absorção dos inclusive micronutrientes, os dos hormônios da saciedade, né? Exatamente. Aqueles GLP-1 que a gente tanto tá ouvindo falar das GLP-1, canetas. exatamente. Então, tudo isso é importante. A gente comer com atenção plena, fazer da refeição ali um momento de compartilhar ali aquele momento com pessoas queridas, com atenção plena, né? Desvincular um pouco do digital, do celular, da televisão. Nesse momento, dar atenção, colocar energia
e intenção nessa refeição. Aí uma das coisas que eu me questiono muito é se você comer assim, você tende a comer menos também, em volumes menores? Sim, porque o nosso cérebro ele demora em média 20 minutos para entender que você está saciado. Então, se você comer com mais calma, mastigar melhor os alimentos, essa resposta ela vai vir mais rápido e você, consequentemente, come menos quantidade. E a água, a bebida junto da comida, você sugere tirar, manter, toma antes, toma depois? Boa pergunta. Tudo depende, né? Dentro da nutrição, eu falo que é um termo que sempre depende. Você vai beber uma água, o que que eu aconselho? No máximo 200 ml junto com a refeição, porque você pode aumentar muito aquele volume e acabar dificultando a absorção de micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, o ideal, se for consumir mais de 200 ml de líquido, esperar 30 minutinhos antes, 30 minutinhos depois para consumir. E claro que tem que ter cuidado com o tipo de líquido que você associa na refeição. Evitar suco, evitar caloria vazia, refrigerante, né? Opta por água, uma água Mesmo o com gás. suco, às vezes um suco de laranja sem açúcar nem nada, Então, o tem suco os de seus riscos. laranja, 200 ml, ele tem quase a mesma quantidade de caloria do que um refrigerante. Olha que loucura. Então, apesar de ser um suco de fruta, ele é muito calórico. E quando a gente fala de suco da fruta, a gente aumenta muito o índice glicêmico desse suco. Entendi. Então, na hora de consumir um suco, opte por sucos menos calóricos. Um suco de limão, suco de frutas vermelhas, suco verde. Acaba sendo mais interessante porque o impacto glicêmico dele é menor. Suco de laranja, muita caloria, alto índice glicêmico, ele acaba não sendo muito inteligente. Entendi. Porque uma das coisas que eu tenho ouvido muito é a questão do suco, né? Até que você falou uma comparação que eu vi recente, o colega falou, não, prefiro tomar uma Coca Zero do que tomar isso tudo de suco. Caloricamente falando, sim, a Coca Zero ela vai ter um impacto menor do que o suco de laranja. Mas, pelo amor de Deus, não tô falando que o suco de laranja Pode não ser é saudável, substituído que também a por Coca é Coca mais Zero. saudável que o suco, né? Não, mas caloricamente falando, o impacto do suco de laranja é maior que o da Coca Zero. Entendi, perfeito. Agora tem alguma das coisas que você falou lá no começo que eu quero voltar agora para a gente entender melhor. Você falou da nutrigenética. O que que é a nutrigenética? Bom, a nutrigenética é um exame, né, um teste genético que a gente faz através da coleta por suave salivar e a gente Uhum, consegue identificar quais genes você tem que são favoráveis ou desfavoráveis dentro da alimentação, né, do teste nutrigenético. A tá, gente consegue identificar se você tem mais indicação para uma dieta rica em proteína ou se você tem uma predisposição para uma dieta com mais carboidrato ou com mais gorduras boas. Se os seus genes, eles influenciam diretamente na metabolização também desses micronutrientes, qual é a velocidade de absorção, se você precisa suplementar algum nutriente específico. tá. Na parte da esportiva, se você tem uma predisposição para treinamento de força ou de resistência, Até isso ele traz, até então. isso. Então, a gente consegue ter uma conduta mais assertiva a 360 graus para esse paciente. Mas aí com isso você mistura também com as informações que ele te traz. Exatamente, com os exames bioquímicos e com as informações avaliadas na anamnese, né, em consulta. Tá? E nesses exames, às vezes você também sabe a questão do glúten, lactose, que tem esses Exatamente. detalhes Se o também que paciente virou tem uma moda. hipersensibilidade alimentar, se ele tem ali a glúten, a lactose, a metabolização da cafeína, se ela é mais rápida, se ela é mais lenta. E você falou dessas sensibilidades, né, hipersensibilidades alimentares, porque eles acabam fazendo inchar o intestino, né, o edema, Inflamar, inflamar todo o exatamente. processo, diminui a absorção de vários micronutrientes e estruturas. É isso, tô certo? Exatamente, é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então, essa permeabilidade intestinal, ela cria uma barreira que dificulta a absorção desses micronutrientes. Então, você pode estar, por exemplo, suplementando, você pode estar consumindo legumes, vegetais, alimentos fontes de micronutrientes, de vitaminas e minerais, mas você não está conseguindo absorver esses micronutrientes, porque você está inflamado, você está com essa microbiota intestinal desfavorável. E aí a gente dificulta a absorção dessas vitaminas e minerais. Perfeito. É uma coisa que a gente não enxerga, é difícil de entender, mas que cada vez parece que está mais brilhando na nossa cara para a gente enxergar. Agora eu vou te pôr um pouco na fogueira. Soroterapias que a gente vê por aí.
Muita, né, a gente fala da área médica, às vezes até da nutrição, tenho certeza que também, às vezes fala muita picaretagem e tal, não sei o quê. Soroterapia, o que que você enxerga da soroterapia? A soroterapia é uma das ferramentas que a gente tem hoje de biohacking. Tá. Pode ser sim muito indicado, pode ser uma ótima estratégia, desde que seja muito bem indicado. Então, a gente tem aí uma velocidade de absorção mais interessante, uma biodisponibilidade melhor dos micronutrientes com essa terapia nutricional endovenosa. Mas tem os riscos de toxicidade. Tem muita gente, muito médico, muito profissional hoje que indica uma dosagem ali semanal que o paciente não tem necessidade. E às Vai vezes a tudo gente taurino acaba até causa problema, né? toxicidade mesmo, que é a hipervitaminose, que também é um risco, que pode Sim, são trazer doenças, né? prejuízos, Exato. exatamente. Então é muito sério. Tem que escolher um profissional que você confia para ter um direcionamento correto, para fazer uma reposição adequada. Não é a cor do sorinho que tá ali que faz a diferença, é o que tem Não, dentro ali no volume adequado. exatamente. Dosagem adequada, acompanhamento adequado, frequência adequada. Então, por exemplo, existe paciente que tem necessidade de fazer uma reposição endovenosa de ferro, porque o ferro dele está muito E baixo. isso não é novo, isso é Se a gente isso for já é suplementar comum. via oral, vai demorar muito mais tempo para esse Exato. paciente reagir. Então, sim, é um paciente que tem indicação. Mas qual é a indicação dele? É uma vez na semana? É uma vez a cada 15 dias? É uma vez no mês? Então, a gente tem que ter essa análise aí bem detalhada, e por isso que é tão importante esse trabalho de equipe multidisciplinar mesmo, né? Exato. E Do você falou médico com a muito legal nutricionista. isso, é. É muito legal, porque é uma visão de falar, pô, o ferro, a gente está falando de uma coisa que já era comum fazer essa reposição intramuscular, endovenosa, ou o que for, então não é novidade. E aí você falar mal, Exatamente. você mudou minha opinião. Se falar mal da soroterapia agora, talvez eu esteja enganado, muito enganado, porque tem o magnésio, tem o zinco, tem vários micronutrientes aí. Vários micronutrientes. Tem os aminoácidos essenciais para o paciente que tem dificuldade de bater a ingestão proteica adequada, que podem otimizar a saúde muscular dele, que a gente entra com HMB, BCAA, aminoácidos essenciais que vão ajudar a otimizar a saúde muscular, a otimizar aí essa recuperação E muscular no esporte também, isso deve estar bombando, né? muito. Que é uma forma da gente otimizar a saúde muscular em geral, né? E ter uma biodisponibilidade maior, uma absorção mais rápida. Então acaba sendo muito interessante. Agora tem outro termo também que eu acho muito curioso, que virou moda por N razões, né? A gente fala muito de ecologia e tal, natureza, mas a alimentação sustentável, isso existe? E o que que é isso? Com certeza. É escolher bem os alimentos, não só a gente falar de alimentos orgânicos, né? Mas evitar muitos alimentos industrializados, ultraprocessados. E quando a gente falar também de alimentos industrializados, mas embalagens mais sustentáveis, tudo isso impacta diretamente no ambiente. Então é importante sim a gente entrar um pouco mais aí nesse cuidado da sustentabilidade também. E é muito legal que a pessoa que entra nessa vida, ela, a palavra é errada, mas parece que vira um vício, né? A pessoa fala, nossa, como é gostoso viver esse mundo. Sim, eu acho que é uma consciência, né? Alimentar de ser humano mesmo, que fica mais complexa, né? Mais completa no modo geral. Então, sim, eu acho que é bem por aí. Tem que ter esse cuidado integrativo, né? De se preocupar com o meio ambiente também, com o nosso futuro, com certeza. Maravilha, maravilha. Agora eu preciso que você dê um recado para os seus pacientes, para quem está ouvindo, para conhecer essa nutricionista incrível que vai trazer essa visão distinta das coisas, não aquela visão seca e sem graça, Legal, tá? E depois a gente vai falar a surpresa que a gente não falou ainda. combinado. Dê esse recado. Bom, eu acho que a minha metodologia é cuidar do paciente de maneira integrativa, 360 graus. Então, cuidado do corpo, da mente, cuidado emocional, cuidado físico, cuidado ali de dentro para fora. Acho que a gente começa com a avaliação dos exames bioquímicos, entender também em que momento o paciente está, qual é o nível de estresse, de ansiedade, o que que você está passando nesse momento da sua vida, qual é o seu objetivo, e estruturar da melhor forma que eu posso te ajudar nesse caminho. Maravilha. Agora eu quero que você me conte Vamos sobre lá. esse tal, que a gente falou de alimentação, de saúde mental, maravilhoso. O que que é esse tal de Feed Me Up? A Feed Me Up
É a melhor empresa de refeições ultracongeladas de São Paulo. Então, a Feed Me Up foi pensada para atender a necessidade, né, a praticidade do dia a dia, que a gente muitas vezes tem dificuldade de preparar o alimento, de cozinhar, de ter controle do ambiente ali que esse alimento é preparado. Então, a gente porciona as refeições de acordo com o seu plano alimentar. Então, é uma dieta bem assertiva para você ter resultados melhores. E nós temos também a linha pronta, que são refeições de 300 gramas em média, ricas em proteína, com mais proteína do que a concorrência, 120 gramas de proteína por porção. Yeah. E são refeições mais gourmets. Então, para a dieta não ser sem graça, para não ser aquela dieta chata de De seguir. hospital. Exatamente. Então, as refeições são saudáveis, práticas, gourmets e bem gostosas. Vocês precisam experimentar. E como é que funciona? Vocês recebem lá a orientação do nutricionista e vocês transformam aquilo em vida. Exatamente. Hoje nós somos parceiros de vários profissionais nutricionistas que mandam a dieta do paciente, a gente pega aquela dietinha e faz todo o resto. Vocês não precisam preocupar com mais nada. Então a gente pesa a comidinha, de acordo com as suas preferências, você vai escolher o que você gosta de comer, as combinações, e a gente entrega pronto só para você se deliciar. Maravilha. Vai estar aí um QR Code, onde como é que faz para chegar na Feed Me Up, para vocês já acompanharem. E eu preciso muito, que eu já sou seu stalker, que você passe para a gente sua rede social. @Gabriela.amaral. Gabriela Pronto Amaral. Vocês vão acompanhar lá um estilo de vida, orientações, dicas e muito mais. E o Feed Me Up já me conquistou, já fica de olho. Tamo junto. Obrigado por ter vindo até aqui. Acompanha o nosso podcast. Gabi, você é maravilhosa. Muito obrigada, querido. Foi incrível. Fico muito feliz, viu, pelo convite mais uma vez. E ela vai voltar. Ela tem que voltar. Isso aí. Beijo, galera. Até o próximo episódio.